Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico. Toda quarta-feira, com alegria, nós estamos juntos estudando e conhecendo a vontade de Deus para a nossa vida. E já fazem alguns meses que nós estamos estudando as cartas do apóstolo João, com a série de mensagens A Segurança do Cristão. E hoje é o nosso último estudo dessa série, na qual caminhamos durante vários meses, estudando versículo e versículo dessas três cartas de João, essas três cartas do Novo Testamento. Com a graça de Deus, na próxima semana, nós iniciaremos uma nova série de mensagens às quartas-feiras, nesse mesmo horário. Então continue participando conosco. Quero agradecer você que acompanhou essa série de mensagens ao longo de todos esses meses. Você que esteve conosco, conhecendo a vontade de Deus para a sua vida, a partir dessas cartas do Novo Testamento. Nós hoje vamos concluir essa nossa série em que tivemos a bênção de conhecermos aquilo que Deus tem de melhor para a vida de todo cristão, para a vida de todo discípulo dele. Nós estamos aqui nesse mundo para cumprir a vontade de Deus. E nós só podemos cumprir a vontade de Deus a partir do momento que nós aprofundamos o nosso conhecimento nas Escrituras, quando nós decidimos viver a palavra de Deus nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, em tudo aquilo que nós fazemos. Mas antes de nós lermos o texto bíblico e concluirmos essa série de mensagens, eu quero convidar você e a sua família para acompanhar conosco aos domingos a série Família em Foco. Essa série de mensagens tem como objetivo abençoar a sua vida e de toda a sua família. E essa série ela está acontecendo em 3 horários aos domingos, às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30. Então venha participar conosco, reúna sua família. Tem sido uma bênção, uma oportunidade maravilhosa de estarmos juntos como igreja presencialmente aqui no templo da Sexta Igreja. Então você que ainda não veio, que não participou, participe conosco aos domingos presencialmente, mas caso você não tenha condições de estar conosco, você pode também acompanhar pelo canal do YouTube a série Família em Foco. Nós vamos assistir agora a vinheta da série Família em Foco, que está acontecendo todo domingo, e em seguida eu volto com o último estudo da série A Segurança do Cristão. Terceira carta do apóstolo João, versículos 10 a 15, nos diz assim: Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te, então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúdo os amigos nome por nome. Meus irmãos, ao longo dessa série A Segurança do Cristão, nós tivemos a oportunidade de olharmos de forma específica e particular para essas 3 cartas do Novo Testamento, a primeira, a segunda e a terceira, todas escritas pelo mesmo autor, o apóstolo João. E a primeira carta, João nos ensinou sobre as marcas
do verdadeiro cristão? Quais são as marcas que devem permear a vida de todo discípulo de Jesus? E nós aprendemos ali com o apóstolo João como que nós diferenciamos aqueles que são realmente discípulos de Jesus daqueles que não são. E vimos várias marcas, e uma das marcas que nós vimos é o apego pelas Escrituras, pela palavra de Deus, pela doutrina. Uma segunda marca de todo verdadeiro discípulo de Jesus é que ele ama o seu próximo, o seu semelhante. Então ali nós estudamos as marcas principais de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro seguidor de Jesus. Já na segunda carta, João nos ensinou sobre a importância de nós lutarmos pela fé viva, essa fé que nós recebemos da parte de Deus, porque até a fé que eu e você temos vem de Deus, é dádiva, é presente de Deus para nós. E ao estudar a segunda carta, nós vimos como que podemos lutar por essa fé viva, o que fazer, como conservar essa fé em nosso coração. Já a terceira carta, João tem nos falado sobre um grande problema, uma dificuldade que estava acontecendo em uma das igrejas que o apóstolo João era responsável naqueles dias. E nós sabemos que as dificuldades que a igreja estava vivendo naquele período são também dificuldades, quem sabe, que a igreja atual também tem vivido nas suas particularidades. Na segunda carta, João vai falar sobre alguns falsos mestres que estavam passando de crentes para explorar a hospitalidade dos irmãos. Falsos mestres, enganadores, que estavam esperando algumas oportunidades para enganarem o povo de Deus e de uma forma cruel, abusar espiritualmente dessas pessoas. Já a terceira carta, o problema apresentado pelo apóstolo João é que alguns crentes não estavam sendo hospitaleiros, não estavam recebendo alguns irmãos em casa. E João aqui nessa terceira carta, ele vai falar sobre Gaio, Diótrefes e Demétrio. Gaio era um homem fiel a Deus, hospitaleiro. Já Diótrefes era um líder corrompido pelo poder, contrário ao trabalho dos missionários e não era de forma alguma hospitaleiro. E o terceiro personagem que João vai abordar aqui nessa terceira carta é Demétrio, um homem fiel que está no caminho certo, glorificando a Deus e vivendo a fé da maneira que ela deve ser vivida. Então nós podemos destacar aqui algumas divisões dessa terceira carta de João. A primeira divisão é João encorajando a Gaio, esse homem fiel a Deus. E João vai fazer isso nos versos de 1 a 8. A segunda divisão aqui dessa carta é quando João denuncia Diótrefes. Ele vai fazer isso nos versos 9 a 11. Lembrando que Diótrefes era um homem infiel a Deus, corrompido pelo pecado. Em terceiro lugar, a terceira divisão dessa carta é quando João vai fazer algumas recomendações a Demétrio, um homem que estava no caminho certo, andando na direção de Deus. E a quarta divisão dessa carta é a sua conclusão, em que João vai fazer um desfecho de tudo aquilo que ele falou ao longo desses versículos. Lembrando que essa carta ela tem um capítulo só, é uma carta de capítulo único. E em seguida João vai fazer uma saudação, tudo isso no final, conforme os versos 13 e 15. Diferente de muitas cartas, aqui nessa terceira carta, João vai fazer a conclusão e a saudação ao final do seu escrito. E no versículo 10, João diz: por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. João aqui no verso 10, ele está se referindo a Diótrefes, aquele que era corrompido pelo pecado, que era infiel a Deus. E João vai dizer que ele estava proferindo palavras maliciosas contra o povo de Deus. É assim que um falso profeta, um falso mestre age no nosso meio. Essa é a marca de um homem não temente a Deus, não de um homem que vive na presença de Deus. Essa é a marca de um homem mundano.
ele é malicioso naquilo que ele fala, naquilo que sai da sua boca. E João continua, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como os impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Diótrefes era alguém que não acolhia os irmãos, alguém que não amava o próximo. Diótrefes, ele também impedia que os crentes recebessem nas suas casas alguns irmãos da fé, que vinham de outras regiões. E mais do que isso, se alguém recebesse algum irmão da fé na sua própria casa, Diótrefes, ele usava do poder para expulsar esses irmãos da igreja, da comunidade daqueles dias. O que nós vemos aqui é um homem malicioso, é um homem mau, é um homem que usa da sua liderança para abusar das pessoas espiritualmente. É alguém que usa do seu cargo para fazer poder para si mesmo, para auto se promover. Infelizmente, são assim que muitas pessoas têm agido hoje no meio da igreja evangélica. Há vários exemplos de pessoas, de líderes, que ao invés de ser bênção na vida da igreja, eles são maldição. Eles não estão ali para abençoar, mas para amaldiçoar. Homens que não estão ali para serem bênção, para servir as pessoas, mas para serem servidos e servir a si mesmo. Esse é o grande problema, esse é o grande pecado que há, infelizmente, no nosso meio evangélico hoje. Há muitas denominações que estão sendo escravizadas por homens que não são fiéis a Deus. Muitas denominações hoje que estão sendo corrompidas, porque a palavra de Deus não está sendo anunciada, pregada. A palavra de Deus não é o centro, mas aquilo que o homem deseja. As palavras humanas se tornaram maiores do que a palavra de Deus. E quando uma comunidade de discípulos, quando uma denominação, ela pega esse caminho, infelizmente, ela está dando a voz aos homens e não a voz a Deus. E é por isso que essa carta é tão importante para os nossos dias hoje, para que nós possamos identificar aquela liderança que é justa, que é fiel, que ama a Deus, daquela liderança que é corrompida e que ama o pecado. Você, como discípulo de Jesus, você precisa julgar a sua liderança. Você precisa entender se realmente você está num meio em que a palavra de Deus é anunciada com autoridade. Queridos, o que passar disso não vem de Deus. O que passar disso não é a vontade de Deus para a nossa vida. E no verso 11, João continua: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Nós, como discípulos de Jesus, devemos imitar o que é bom. Não devemos imitar o que é mal. Não devemos seguir o que é mal. Aquele que pratica o bem procede de Deus. O bem é de Deus. O bem pertence a Deus. O bem nós conhecemos e provamos que pertence a Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. João é muito claro ao dizer que a origem do bem é de Deus e a origem do mal não é de Deus. É por isso que é importante, é necessário nós praticarmos aquilo que vem de Deus. Se Deus é o nosso mestre, se somos discípulos de Jesus, nós devemos imitar os passos de Jesus. Devemos viver como ele viveu aqui entre nós, quando ele esteve anunciando a sua palavra, instalando o seu reino. Nós devemos viver conforme os passos de Jesus. E no verso 12, João continua: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho até da própria verdade. Nós também damos testemunho e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Nós temos aqui no versículo 12 um outro personagem que João faz questão de abordar aqui nessa carta, que é Demétrio, um homem fiel a Deus. Quem sabe Demétrio era um dos líderes daquela igreja. Nós temos ali o exemplo de Gaio, um homem fiel. Temos o exemplo de Demétrio, um homem que amava a Deus, que seguia o bom caminho. Mas por outro lado, nós temos Diótrefes, que era aquele homem corrompido pelo evangelho. Então nós temos um contraste aqui muito interessante. De um lado nós temos Gaio e Demétrio, de outro lado nós temos Diótrefes. É importante nós lembrarmos que no nosso meio haverá esses dois grupos de pessoas. Aqueles que são fiéis a Deus e aqueles que não são.
Porque a própria Bíblia diz que o joio cresce junto com o trigo. Infelizmente, há no nosso meio pessoas que não amam a Deus, que são meros religiosos, que são fariseus, que não estão para servir, que não estão no meio dos discípulos de Jesus para glorificar a Deus, mas glorificar a si mesmo. É por isso que nós precisamos aprender a separar o joio do trigo. É importante você entender que a igreja não é uma comunidade de pessoas perfeitas, mas é também uma comunidade, um ajuntamento de pessoas imperfeitas, porque são pecadores. E por serem pecadoras, infelizmente, haverão no nosso meio pessoas que estão à procura dos seus próprios interesses, pessoas que estão no nosso meio não para somar, mas para dividir. Infelizmente, queridos, nós não podemos escapar desta realidade e precisamos orar para que Deus afaste esse mal, para que Deus nos guarde, para que Deus nos proteja, para que a igreja dele continue sendo guardada, para que pessoas com outros interesses não venham atrapalhar a pregação da palavra de Deus e a unidade que só a família da fé pode ter. No verso 13, João continua: muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena. João aqui no verso 13, ele diz, tinha muito mais assunto para tratar aqui nessa terceira carta, mas eu não quis fazer através de tinta e pena, não quero escrever. E no versículo 14 ele diz, pois em breve espero ver-te, então conversaremos viva voz. O desejo de João é encontrar com Gaio. Certamente essa carta foi escrita por João, endereçada a Gaio. E o desejo de João é encontrar com Gaio, é manifestar graça sobre a vida dele, é reunir com ele presencialmente de viva voz. E no verso 15, João diz, e a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome. João tem como objetivo aqui oferecer paz para aqueles irmãos, para todos aqueles para os quais ele está escrevendo, principalmente a Gaio e Demétrio. O desejo dele é que a paz de Deus alcançasse a vida deles. E esse é o desejo que precisamos ter para todas aquelas pessoas as quais nós amamos, as pessoas que convivem conosco, as pessoas que caminham conosco. Nós precisamos desejar a paz sobre a vida delas. E é isso que João está fazendo aqui. Ele está desejando paz. Nós precisamos ser homens e mulheres que multiplicam a paz de Deus por onde nós passarmos. Nós precisamos ser homens e mulheres que tenham palavras boas para falar, que nós possamos ser homens e mulheres que edificam uns aos outros, que derramam bênção sobre a vida das pessoas, que saiam palavras da nossa boca que realmente traga consolo e conforto e paz de Deus sobre a vida de todos aqueles que convivem conosco. E João continua, os amigos se saúdam, saúda os amigos nome por nome. E ao final aqui do versículo 15, João faz uma saudação para todos esses amigos, aqueles crentes que agora estavam saudando outros crentes, com o objetivo de dizer para aqueles crentes para os quais João está escrevendo que eles estão unidos, que eles estão juntos, que todo o povo de Deus, toda a família da fé precisa estar unida para continuar crescendo para a glória de Deus. Queridos, nós estamos agora finalizando a nossa série de mensagens Segurança do Cristão. Foi um tempo especial onde nós estudamos a palavra de Deus de forma expositiva, as 3 cartas de João. E eu espero que você tenha crescido espiritualmente, que a sua fé tenha se fortalecido e que você tenha aprendido com o Espírito Santo de Deus aquilo que você precisa aplicar na sua vida, no seu dia a dia, para que a bênção de Deus, para que a glória de Deus sejam visíveis sobre o seu viver, sobre a sua caminhada. Deus abençoe sua vida. Na próxima semana iniciaremos uma nova série de mensagens e convidamos você para estar aqui conosco. Vamos estudar uma outra carta do Novo Testamento, da mesma forma expositiva, um estudo de versículo por versículo, em que você terá a oportunidade de saber o que Deus tem preparado para a sua vida. Nós vamos orar encerrando essa série e, se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos mais uma vez. Querido Deus, muito obrigado por essa série de mensagens, te agradecemos por essas cartas do apóstolo João,
Obrigado porque essas cartas falaram ao nosso coração, edificaram a nossa vida, ó Deus, e abençoou o teu povo. Continue ministrando sobre o coração da tua igreja. Continue cumprindo, Senhor, a tua vontade sobre cada um de nós. É que nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma excelente semana. Que Deus abençoe sua vida, toda a sua família e, se Deus quiser, nós estaremos de volta na próxima semana. Um abraço a todos e até logo.